a outra. Eu sempre esqueço, vocês têm que me lembrar. Foi uma pena, porque eu adorei a apresentação. Vocês foram professor, tá super vendo? bem. Eu tô chateado aqui com isso. Vocês têm que me lembrar de gravar também. Vou deixar. Na próxima a gente avisa, professor. Tá. Mas, Jaiana, se quiser responder já a pergunta do Álvaro, né, o que ele quis dizer, só para dar uma simplificada, né, a pessoa invade a casa da outra pessoa sem mandado, né, sem mandado judicial, e simplesmente pega uma prova né? violando o direito à privacidade, à intimidade, ao domicílio. Nesse caso, seria aceitável a utilização dessa prova se a única prova para absolver o réu? No Então, caso, foi o réu que professor, pegou. Foi o réu que pegou. Foi o réu. Nossa. Beleza, vamos lá. Tá, entendo que aquela é a única prova que vai salvar a vida do cara. Ele, provavelmente, ele por ser o réu, ele deve ter comentado com o advogado dele, falar assim, meu, você não sabe, ó, minha prova tá ali com o cara, me ajuda. E isso, não é possível que ele não comentou com o advogado dele comentou a existência dessa prova ilícita. Mas eu acredito que, assim, no momento que eu possuo algo, putz, eu já cometi um crime de invadir a casa do cara, peguei o negócio lá, eu já tô completamente errado. Eu já sou um réu no processo, eu vou lá e vou aprontar de novo, porque eu vou entrar na residência do cara, pegar algo que possivelmente é dele, independentemente de ter sido objeto de um crime, é um troféu do cara. Lá peguei um troféu dele, eu não sei que valor isso tem. Beleza, peguei. Levei lá no julgamento. Tá aqui, ó, a prova de que eu não... Pô, eu acho que cabe ao juiz avaliar. Só que eu acredito que a partir do momento que o juiz der o parecer dele, ele como juiz, como a instância ali superior daquele caso, ele vai poder, vamos supor, dizer se aquela prova que era ilícita, ela pode se tornar lícita. Só que os meios que esse cara teve para adquirir essa prova, eu acredito que não é certo. Então, Jaiana, a questão é se ele vai, mais do que se ele não vai tornar a prova lícita, a prova vai continuar sendo ilícita. A questão é, ela pode ser utilizada no processo? Eu acredito que não. Imagina Pode, Marisa. Então, é que, de acordo com o que eu tô... professor, só para concluir a minha pergunta aí, rapidinho, aí eu vou deixar falar, viu, Marisa? Então, eu fiz essa pergunta já, porque eu vi que tem algumas exceções e eu queria que o professor falasse sobre isso. É possível, sim. Mas que o professor Zé, era exatamente as exceções que eu ia falar. Eu não sei formular exatamente quais são as exceções, mas eu acredito que se fosse como na sua pergunta, pena de morte mais ampla, né, que não em tempo de guerra, se fosse aplicada uma pena de morte e o réu conseguisse constituir uma prova, mesmo ela sendo ilícita, dependendo, bom, se fosse eu o juiz em questão, na dúvida, melhor que absolvesse o réu, não. Então, professor, se for uma prova ilícita que for para garantir a presunção de inocência, aí é válido. Ô, professor, eu creio que para ajudar no convencimento do juiz, e se for favorável a ajudar, a favorecer o réu, eu creio que é válido. Com certeza, porque na dúvida... Se for para ajudar no convencimento e favorecer o réu, eu creio que seja válido. Mesmo que o cara invadiu tua casa lá, tu tá dormindo... Não, depois ele vai responder por isso. Eu fiz o quê? Entendeu? Continuou sendo réu. Mas aí vamos... Não, mas aí já é o crime vai ser mais simples, né? Ó, começou bagunça. Vamos parar aqui, vamos organizar. Vamos organizar, tá muito legal essa discussão, mas vamos organizar. O Edmilson falou um negócio interessante, olha só. Ele vai responder pelo crime de invasão de domicílio. Por quê? Porque a prova ela continua o meio que ela foi obtida é ilícito. É uma prova ilícita. Só que, tendo em vista que ela é a única prova para condenar para absolver o réu, daí ela poderia ser utilizada porque é uma questão de ponderação de interesses, a liberdade de um lado
e a intimidade, o patrimônio, a propriedade de outro. E daí, isso é o que a maioria da doutrina diz, né? Por isso que, por exemplo, uma prova ilícita obtida mediante tortura não seria possível, porque mesmo que pela tortura se provasse realmente que o réu é inocente, você feriu a dignidade da pessoa humana. Então, além da tortura não ser um meio idôneo de obtenção de prova, também fere a dignidade e, confrontando a dignidade com liberdade, a dignidade está acima da liberdade. Isso é o que a doutrina majoritária fala, tá certo? É o que a doutrina majoritária fala. E, assim, majoritária esmagadora. Ô, professor, não tem caso embasamento aí, legal, né? ele usaria o princípio da proporcionalidade, no caso? Pode usar o princípio da proporcionalidade também. Isso é uma das formas de você resolver, utilizando os princípios. Jaiana, o que você ia falar? Se tem na lei, processo penal, não tem, não, né? É construção doutrinária isso aí. É construção doutrinária. Agora, Mas viu, professor, me permita falar que o ordenamento jurídico não é só a lei, né? É o sistema. Exatamente, Roberto. Sim, tô falando para ter uma base, né? Artigo tal fala que admite, mas é só curiosidade mesmo. A lei não diz, mas seria o princípio da proporcionalidade seria uma das formas de resolver essa questão, né? Que seria desproporcional. Eu acho que inclusive onde tem mais lógica. Agora, o meu entendimento, ele destoa do entendimento da doutrina majoritária. Porque o que acontece, mesmo que a liberdade seja o bem mais importante, a gente não sabe a real idoneidade dessa prova, né? Então, da mesma forma que a pessoa obteve de forma lícita, como ela pode não ter manipulado aquela prova? Essa é a primeira questão. E tem uma segunda questão, que daí eu acho mais grave ainda, pessoal, que é o seguinte: eu acho que quando a gente abre espaço para a defesa conseguir prova ilícita, né? Quando a gente abre espaço para a defesa conseguir prova ilícita, vai ter algum mau caráter na acusação falando que quer defender a sociedade, né? E daí vai querer defender a sociedade, só que utilizando um direito penal autoritário, que eu sou contrário, tá? Então, professor, oi? Só o seguinte, mas vamos, assim, eu estou meio atrapalhado aqui. O que é que acontece? Se esse suposto réu invadiu a casa e conseguiu uma prova que inocentou ele, isso quer dizer que ele não era culpado. Ele era inocente. Só faltava aquela prova. Então, ele foi buscar um meio para inocentá-lo e se tornou criminoso ao buscar a prova para inocentá-lo. Aí fica uma situação... Mas daí, Edmilson, imagina a pessoa pode ser punida, por exemplo, por invasão de domicílio, ou até mesmo por furto, ou se não, ela pode ser punida, por exemplo, por um triplo homicídio qualificado. Ou a pena de um e a pena de outro. O que eu concordo, a doutrina majoritária fala, se a única prova para absolver o réu é a prova ilícita, ela pode ser usada. Eu não acompanho a doutrina, tá? E, como vocês sabem, eu não acho que vocês têm que aceitar o meu entendimento, né? Eu sempre falo isso, vocês têm que construir o entendimento de vocês. Vocês podem discordar de mim desde que, com uma condição, que discordem com propriedade, tá? Que discordem com bons argumentos, tá? Aí vai ser um pouco difícil. Mas vocês conseguem. Pelo que eu vi, a gente pode tentar. Pelo que eu estou vendo aqui nas apresentações, daqui um pouquinho vocês vão discordar de mim com bons argumentos e vão me dar um baile aqui. Professor. Oi, Vitor. Vamos lá, se a real importância do direito processual penal é manter a liberdade do sujeito, teoricamente, se for preso por um crime que ele não cometeu, e igual o Edmilson falou, conseguir uma prova, por mais ilícita que ela seja, né?
conseguir inocentar ele, teoricamente, uma opinião minha, não tem embasamento em nada, é uma opinião minha, teoricamente, deveria aceitar pelo fato de se prevalecer a liberdade da pessoa. Sim, Vitor, e você está acompanhado Concordo com o pela Vitor. maior... Eu acho que Marisa, Vitor, vocês estão acompanhados pela maior parte da doutrina. Quem está sozinho nessa sou eu. Na maior parte da doutrina, pensa como vocês, tá certo? Pessoal, E assim como a vida é um direito constitucional, acredito que no direito processual é a liberdade. Sim, a liberdade também é um direito constitucional. Pessoal, eu não vou fazer perguntas, porque as perguntas aqui da sala já foram suficientes. Eu gostaria de parabenizar todas vocês. Vocês foram excepcionais. Tá? Todo mundo mandou muito, muito bem. Aliás, essa sala está realmente me surpreendendo, né? Mas eu tenho que fazer, né? A Michele foi muito bem, a Aline foi muito bem, a Priscila também foi muito bem, né? A Priscila, inclusive, com a participação no finalzinho aqui da sua filha, né? Depois manda um beijo para ela. Mas a Jaiana, você foi show, você foi super didática, foi super animada. Um parabéns especial que eu queria mandar para você, tá certo? Obrigada, Marcelo. Oi, Titi. Oh, desculpa, professor. Não tem problema. Vamos para o próximo grupo? Aliás, parabéns, muito bom. Obrigada, professor. É a imparcialidade do julgador, com a Milena, Thalita e Kaique. Tá todo mundo aí? Tá sim. Que aí tá como Carlos Henrique. Como é? É porque eu acho que aí tá aparecendo como Carlos Henrique. É que todo mundo só me chama de Kaique. Então... Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir. Você vai começar, Miss? Eu vou começar. Pode. Boa noite, gente. Boa noite. Tá, eu vou falar um pouco sobre a parcialidade do jogador. Beleza. Oi? Eu vou compartilhar a tela. Espera um pouquinho. Ok. Tá conseguindo aí, Thalita? Não. Eu tô tentando. Eu vou tentar tem aqui embaixo um negocinho escrito Share Screen. Verdinho. Mas eu tô pelo celular, tem problema? Eu acho que pelo celular eu não sei se você consegue. Eu tô tentando entrar pelo notebook, mas eu não consigo estar direito. Eu vou tentar entrar aqui também. Tá, se quiser começar, Milena, daí começa e daí a gente vai tentando. Tá, então eu vou começar. Eu vou falar um pouco sobre a imparcialidade do julgador. Eu vou começar com uma introdução e o conceito.
o Kaique ele vai comentar um pouco sobre isso também, e a Thalita no final vai vir com um caso. Todos nós já sabemos que no processo penal a função do juiz é exercer a jurisdição. Então, ele tem que solucionar os conflitos que são passados para ele de forma imparcial. Assim como está lá no artigo 5º, no inciso 137, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, isso é uma garantia dada a todos os cidadãos. Trata-se justamente da imparcialidade do juiz. É uma garantia de justiça. Então, ambas as partes ela têm o direito de existir um juiz imparcial e o judiciário ele tem o dever de julgar de forma imparcial na hora de solucionar as causas. E quando o juiz ele é considerado um suspeito? Isso está lá no artigo 254. Bom, era para aparecer nos slides, né? São 6 incisos. É o artigo 254 do Código Processual Penal. Então, se o juiz ele tiver ele for amigo íntimo de alguma das partes, ou for inimigo capital, ou se ele tiver algum vínculo familiar, ou se ele tiver algum interesse na causa, qualquer uma das partes pode solicitar a nulidade do processo. Então, o juiz ele está a imparcialidade do juiz é pressuposto de validade do processo. Então, se o juiz julgar de forma parcial, qualquer uma das partes pode pedir essa nulidade do processo. Esse princípio, ele é muito simples, eu acredito que na altura que a gente está aqui, todo mundo sabe do que eu estou falando. Quando a gente fala do título, já como também já é um assunto que já foi discutido em sala, quando a gente fala de imparcialidade do julgador, todo mundo já sabe do que a gente vai falar. Só que eu acho ele um princípio primordial, porque se a gente for seguir todos os outros princípios e no final o juiz agir de forma parcial, vai ter sido em vão, porque é uma coisa básica. Enfim, eu vi um termo na internet que eu achei bem interessante, que é que o juiz ele deve julgar de forma desapaixonadamente. Então, ele deve deixar de lado todas as convicções que ele tem, sejam elas religiosas, políticas, pessoais mesmo, para ele conseguir julgar todo mundo com a mesma régua. E uma coisa que eu achei nova, que eu acredito que vocês também tenham essa dúvida, é que todo mundo liga a palavra imparcial a neutro. Porque apesar de elas serem sinônimos, né, para a doutrina não é sinônimo, porque o juiz ele tem o dever de ser imparcial, mas não necessariamente ele tem que ser neutro. Então, o Kaique agora vai explicar um pouquinho para vocês dessa neutralidade aí. Então, como a Milena falou, né, não significa que o juiz ele tem que ser neutro, ele vai ser imparcial. A neutralidade não pode acontecer exatamente porque ele tem que atuar dentro do processo. O que mais vai importar é que ele seja instrumento da justiça para que vença realmente quem tem razão. Então, ele pode atuar, ele não tem que ser neutro, porém essa atuação tem que ser com imparcialidade, né? Como a Milena falou, ele não pode se apegar a nenhum tipo de valor moral, político, enfim. Ele tem que seguir com o processo com total imparcialidade, porém atuando no mesmo. E outra coisa que também não pode assim, se ligar uma com a outra é o desinteresse. Ele também tem que ser imparcial, não vai ser neutro e também não vai ser desinteressado. Ele precisa ter total interesse dentro do processo. Ele tem que se envolver no processo realmente para que ele tome todas as providências legais para que, ao fim, o vencedor seja realmente aquele amparado pelo direito, né? Que busca a verdade mesmo, o direito. O processo efetivo, ele é aquele que vai atingir seu objetivo. E se o juiz ele for neutro, for um mero espectador de uma batalha que por muitas vezes é até desleal, né, desigual, sem a sua intervenção, ele pode ter um resultado injusto.
Então, mais uma vez, cabe a participação do juiz dentro do processo, para que ele realmente atinja o seu objetivo. Assim, o juiz não pode ser inerte, né? Ele vai estar munido com as faculdades que vão permitir conduzir o comando das diligências, que vão favorecer a persuasão, mas sem ficar refém da apatia dos litigantes. Até no princípio do contraditório, como o grupo da Jaiana falou, a gente percebe muito isso, porque tem a ampla participação das partes e a participação do juiz, buscando a efetividade da tutela, como um exemplo, a prática dos atos de alguns atos como determinação da produção de provas, para que permita, para que ele possa julgar com mais coerência, que ele possa julgar com mais certeza, né, e solucione o processo com justiça. Eu acho importante uma coisa também, pressuposto da imparcialidade que o juiz tenha no processo, para ter validade no processo, e isso não é só uma condição no Brasil, ela é universal. E tem uma citação que eu anotei, que consta na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é: todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos, deveres ou fundamentação de qualquer acusação criminal contra ele. Então, isso, a imparcialidade do julgador não está só no nosso direito brasileiro, né? Ela está no direito universal, né? Como consta nessa citação. E agora, para ficar mais claro, a Thalita vai trazer um caso para a gente discutir, e é isso. Pronto. Thalita, tudo bem? Thalita? Thalita? Será que ela caiu? Eu também estou com um pouco de dificuldade, professor. Acho que todo mundo... Tá conseguindo me ouvir? Sim. Tá, eu vou falar um pouco do caso do Antônio Fernandes Guimarães. Ele é do TSE de Minas e ele foi punido por ele ter favorecido a sentença Helena Vilhena. O que pesou foi porque ele morava em um apartamento em um bairro nobre de Belo Horizonte, e esse apartamento ele pagava um valor de R$200 do aluguel. E aí descobriram que esse apartamento ele era do filho do dono do escritório, Helena Vilhena. E aí também tem o caso do juiz Sérgio Moura, que é da... eu tô um pouco nervosa, você desculpa. Da condenação do Lula. Durante o depoimento do Fernando Henrique Cardoso, ele demonstrou muita ignorância e como se ele já tivesse uma posição, uma opinião. Ele foi imparcial. E ele fez até uma pergunta, e se desculpou pela pergunta também, que ela poderia ser considerada até leviana. E aí, nas duas situações, os juízes eles perderam a imparcialidade para julgar os casos. E eu não consegui colocar o slide, que o slide mostrava algumas coisas, alguns artigos. Eu não consegui compartilhar, mas é basicamente isso.
Pessoal, tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Professor, eu queria só fazer uma ponderação sobre a imparcialidade do juiz com os sistemas processual penal, né? É exatamente aquilo que foi falado semana passada, né? E realmente tem uma corrente, a majoritária, que fala que só é possível ter a imparcialidade do juiz no sistema onde há a divisão de papel. Ou seja, segundo eles, é impossível um juiz ser imparcial quando ele recebe a acusação, aí quando ele é o mesmo juiz que vai instruir, julgar e condenar o suposto acusado, réu, né? Então, eles falam que a imparcialidade só é possível quando há separação de figuras no sistema processual penal. Eu queria só fazer essa ponderação e perguntar para os que apresentaram se eles concordam ou não com isso. Eu li um pouco disso daí que o Zé falou. Não é brasileira, né, Zé? Você está falando. Eu vi... Sim, agora. Sim, são doutrinadores que discutem. Não, eu li um estudo que não é brasileiro e que eles falam que quando a pessoa fica com a primeira... Quando ela recebe, ela fica com essa primeira impressão e ela meio que coloca isso em prática. A opinião dela passa a ser aquela porque foi o que ela teve de cara. Foi quem teve contato primeiro direto com o caso. Eu, Helena, acredito um pouco nisso, sim. E eu acredito um pouco que as pessoas, ainda mais nesses casos, como a Thalita falou, que são famosos, esses casos que acabam indo para a mídia, as pessoas meio que vestem a camisa e passam um pouco do ponto. Porque uma coisa é o que o Kaique falou, a pessoa ela não deve ser neutra, ela tem que expressar, de certa forma, que tem interesse na causa, só que ela não pode vestir a camisa dessa forma a ponto de querer fazer pergunta que não seria necessária. Ela não pode jogar mais para um lado do que para o outro, né? Vamos dizer assim. Mas eu li também sobre o que o Zé falou e realmente fala também da interpretação, né? Que não tem como o juiz com o caso não interpretar de alguma forma. E às vezes esse primeiro impacto vai acabar ocasionando uma parcialidade, enfim. Mas, porém, em relação à lei, né, ao que se fala sobre a imparcialidade do julgador, não pode haver nem qualquer tipo de parcialidade. Ele tem que ser imparcial. E se afirma que o magistrado ele vai ser imparcial, né? Pessoal, eu acho que o Zé Roberto já fez uma pergunta que pegou muito mais na veia do que eu faria. Ele fez uma pergunta muito boa. Alguém tem mais uma pergunta? O que deve importar ao juiz é conduzir o processo de tal modo que seja efetivo, né, o instrumento de justiça, né, que vença quem realmente tem razão. Mas não tem jeito. Eu acho que isso aí, professor, acho que é do ser humano, entendeu? Eu acho que é do ser humano. Você, até mesmo você olhando para uma pessoa que eu acho que isso é natural, vai surgir alguma coisa para mais de um lado, que alguém vai perder naquela ação ali, alguém vai perder, que seja quem está com a verdade, é claro. Mas mesmo que perde, se sente injustiçado. Então, a imparcialidade, eu não sei nem explicar, porque eu acho que vai ter alguma coisa que o juiz vai, querendo ou não, vai estar vendo o mínimo que seja para um lado. Entendeu? Professor, Pode falar. E não é o certo, é claro. Quando eu assisti alguns julgamentos que não eram aqui do Brasil, eu percebi assim uma diferença muito grande, porque os juízes de outros países, eles durante a audiência, eles ficam assim parados, como se eles não têm expressão. Já aqui, eu vi assim, por exemplo, o que eu vi do Sérgio Moro no caso do Lula, ele mexe muito as mãos, ele coloca muita mão no rosto, como se ele fizesse expressão de algo que ele não gostou. Eu acho que isso acontece mais aqui no Brasil, né? Não sei se porque ninguém fala nada.
Olha, o que acontece? Eu concordo, achei ótima essa observação da Thalita. Eu acho que a questão do Sérgio Moro ela é um paradigma, porque foi gostando ou não do que aconteceu na Lava Jato, ela foi uma ação que mudou muito o sistema penal, o processo penal no Brasil. Ela foi muito importante. Então é legal a gente trazer isso, a gente saber que a gente está vivendo essa história. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Agora, eu concordo com você, Thalita. Por exemplo, nos Estados Unidos, os ministros da Suprema Corte, eles não se manifestam publicamente, eles não dão entrevista. Né? Isso, eu acho que seria importante aqui no Brasil também. Um juiz que ele começa a ter muito holofote, ele pode ficar vaidoso. Eu não tô falando que é porque o juiz, qualquer um, né? O advogado pode ficar vaidoso, o promotor pode ficar vaidoso, e a vaidade, ela pode ser um risco, só que no risco do juiz, né? Quando o advogado fica vaidoso, ele coloca em risco o seu cliente. Quando o juiz fica vaidoso, ele coloca em risco o sistema de justiça, né? Quando o promotor fica vaidoso, ele coloca em risco a qualidade da acusação. O juiz é a neutralidade, é a imparcialidade. A neutralidade não, porque eu concordo com vocês que ela não existe. E isso é muito, muito legal a gente ter em mente. Eu achei que sua fala foi muito boa, Thalita, nesse sentido, porque justamente a gente tem que essa questão de não concordar, e tem juízes que chega a ser bizarro, eles chegam a fazer cara feia com a pergunta da acusação. Tem uma juíza, eu não vou falar o nome dela porque a gente está gravando dessa vez, eu não esqueci de gravar, mas uma juíza aqui do Fórum da Barra Funda, ex-delegada, que ela faz careta quando o advogado faz alguma pergunta que pode pegar a testemunha de acusação. Olha só, vocês estão vendo, eu estou me comportando, hein? Não estou falando o nome das pessoas. Mas chega a ser ridículo o que ela faz, porque ela demonstra toda a parcialidade dela, infelizmente. É uma coisa que não deveria acontecer. Eu vou ser bem sincero, eu não sei exatamente como são em outros países, mas quando a gente está falando de democracia, de país civilizado, o juiz tem que ser imparcial, né? Imparcial não é neutro, né? Eu tenho tenho uma série de valores, assim como o juiz tem uma série de valores. Por conta da minha idade, por conta das minhas experiências da vida, por conta da minha orientação sexual, devido aos professores que eu tive no colégio, aos professores que eu tive na faculdade, aos meus amigos, aos meus pais. Tudo isso influencia na minha formação de vida e na forma que eu vejo o mundo. Assim como influencia a Thalita, a Milene, o Carlos, que na verdade é Kaique, o Edmilson, o Zé Roberto, né? Influencia todo mundo. E isso não está errado. Não dá para... Nós não somos máquinas. A gente não é capaz de se despir de todos os nossos preconceitos, né? Não no sentido pejorativo, no sentido normal da palavra. Não estou falando aquele preconceito contra pessoas, mas dos nossos conceitos que nós temos arraigados lá no fundo, né? Dos nossos saberes anteriores, e falar, não, agora eu vou julgar com total imparcialidade. Né? E, obviamente, o juiz também é assim. O juiz, se a gente for falar, o juiz ele também acha que a prova ilícita pode ou não pode ser utilizada pelo réu se aquela prova for a única para absolvição. Ele também vai ter uma opinião sobre isso, e essa opinião, logicamente, pode ser influenciada pelos argumentos da defesa e da acusação. Né? A defesa e a acusação, eles argumentam justamente para mudar as convicções do juiz, muitas vezes, para fazer com que o juiz repense aqueles seus valores. Né? Quando a gente está falando de fatos, tudo bem, ele vai mudar a forma que ele está vendo aqueles fatos, mas quando a gente está falando de direito, é modificar a forma que o julgador traz aqueles valores. Né? Para isso serve a acusação e a defesa, serve o argumento. E a imparcialidade requer também que ele ouça, né? E ouça de boa fé esses argumentos, sem se despir da neutralidade, porque isso é impossível. E, aliás, eu achei ótimo vocês tocarem nessa parte da neutralidade, tá bom, Carlos? Tá bom, Milena? Eu achei que isso foi o ponto alto da apresentação de vocês.
além dessa fala final da Thalita, né, que ela comentou. Eu achei legal, Thalita, que você foi ver julgamentos fora do Brasil para ver como é a postura do juiz. Isso demonstra um interesse, um comprometimento acadêmico muito grande, tá? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Professor, talvez não seria essa, nesse sentido em que se entende da imparcialidade do juiz, o nascimento do juiz de garantias, que vai ser realmente o juiz que toma a partida inicial do processo, para depois chegar um próximo e, no caso, seria o juiz imparcial, né? Não teve o acesso próximo ao inquérito, não teve acesso próximo às dificuldades do processo, e aí toma em mãos um juiz totalmente imparcial da situação concreta do fato, né? Exatamente, Jairo. Você matou a pau. Você foi perfeito, cirúrgico na sua observação. A ideia do juiz de garantias é justamente garantir a imparcialidade do jogador, né? O máximo de imparcialidade do jogador. Você foi perfeito, foi cirúrgico. Pessoal, posso finalizar aqui, daí eu derrubo e a gente volta para a próxima apresentação? Ou tem mais alguma pergunta? Não, professor, só fazer um comentário breve aí sobre o que o senhor falou, né? Realmente aqui a gente percebe no Brasil uma exposição, né? Uma exposição desnecessária dos jogadores, né? E muitas vezes essa exposição acaba gerando aí opinião, juízo de valor por parte da sociedade, o que gera uma pressão desnecessária para eles, né? E acabam aí quebrando a imparcialidade por isso, porque se a sociedade faz uma pressão, eles acabam politizando os seus julgamentos, né? Então, eles realmente, como o senhor falou aí, eles deviam ter um zelo pela sua imagem e se reservar um pouquinho. E muitos deles acabam até antecipando o julgamento, né? Eles vão para a mídia falar o que acham daquela situação. Então, é realmente uma falta de sensibilidade. A gente percebe, principalmente o pessoal do STF, indo fazer juízo de valor perante as câmeras. É complicado. Só um comentáriozinho, professor, com licença, que esse assunto, a apresentação de hoje e o da nossa, são muito próximos uns dos outros. Eu queria dizer, essa questão, a exposição dos julgadores também tem um motivo, essa é a minha opinião. Por conta dos últimos resultados, as condenações têm sido coisas inéditas. Nunca tem ocorrido condenações dessa natureza. Por isso, a promoção e a imagem fica fortalecida perante a mídia devido aos resultados. Isso não pode ser ignorado, né, professor? Aí é estudar a questão dos processos. Exatamente. Eu acho que, como tem uma questão política, uma questão de exposição midiática envolvendo os casos que são julgados, isso acaba refletindo também na postura dos juízes, né? Infelizmente, daí as vaidades acabam se aflorando, né? Teve, inclusive, um dos grandes advogados aqui de São Paulo, né, o Maris de Oliveira, uma vez ele comentou que durante o processo do mensalão, inclusive um dos ministros, ele chegou a fazer implante de cabelo para aparecer nas câmeras. Eu não sei qual é esse ministro, mas ele comentou, ele não chegou a falar, né? Eu fiquei curioso quando ele falou isso aí, mas ele não chegou a falar. Só que isso eu acho que pode ser deletério para o sistema penal, porque não é bom um juiz que seja muito vaidoso, né? As pessoas são vaidosas por natureza, mas não é bom que sejam muito vaidosos. Pessoal, já vai cair. Antes de cair, eu queria parabenizar de novo esse grupo, né? E também vocês foram muito bem, os três. E parabenizar também a sala pela discussão de altíssimo nível, tá? Eu vou derrubar e daí a gente já volta. Obrigado, professor. Tá bom, obrigada. Parabéns, rapaziada, e meninas.